estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Eu vou pegar alguns textos do capítulo 9, por favor, mantenham a Bíblia aberta. Versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, e estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. No versículo de número 18. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Meus irmãos, no capítulo 8, ontem, eu chamei a atenção dos irmãos para esse tema que percorre todo o Evangelho de Mateus, todos os Evangelhos de um modo geral, mas Mateus destaca com maior ênfase. No capítulo 8, comecinho, tem um leproso que chega para Jesus e diz: se queres, podes curar-me. Jesus diz: quero. E ele fica bom. O leproso tinha fé e Jesus fez um milagre. Logo em seguida, ele encontra um centurião, um romano, que tinha um criado, nós não sabemos, mas tudo indica que era judeu, tinha um criado muito doente. E pede a Jesus que cure o criado. Jesus faz menção de ir à casa dele e diz: não precisa entrar na minha casa, basta mandar. Eu sou um homem que mando e sou obedecido, o Senhor manda e a doença vai obedecer. A síntese é essa. Jesus disse: nunca vi uma fé tão grande quanto essa em todo Israel. O interessante é que, logo depois, ele vai à casa de Pedro. A sogra dele está com uma febre alta. Ele toma pela mão, ninguém fala nada. Ele simplesmente toma pela mão e ela fica boa. O texto termina falando de muitas outras curas. E Jesus coloca à prova aqueles que querem segui-lo, que querem andar com ele. E em seguida, ainda no capítulo 8, eles enfrentam uma tempestade. E os discípulos correm atrás de Jesus: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus vira-se para eles: homens de pequena fé.
Repare, o centurião romano tinha uma fé maior do que qualquer um de Israel. Os seus apóstolos, os seus discípulos eram de pequena fé. O contraste está aí. Mas o tema disso, da fé presente, vai se manifestar de novo aqui no texto do capítulo 9, como nós lemos. Repare, esse homem doente, esse paralítico, a descrição dele é sucinta, mas é curioso. No versículo 2, trouxeram-lhe um paralítico, capítulo 9, versículo 2. Trouxeram-lhe um paralítico deitado num leito. E outros evangelhos nós sabemos que eles abriram um buraco no telhado da casa de Jesus. Telhado, forma de dizer, né? Naquele tempo não tinha telha, era estuque. Abriram um buraco, desceram com o leito. Jesus vendo-lhes, está no plural, a fé, curou o paralítico. Questionaram, porque antes Jesus tinha perdoado os pecados. Questionaram, quem é esse que perdoa pecados? Jesus disse, para que vocês saibam que eu tenho autoridade de perdoar pecados, curou o paralítico. Então, a cura é resultado não apenas da fé deles, mas também de Jesus usar como prova. Repare, não é só a fé da pessoa, não é só a fé do patrão, não é independente de nenhum tipo de fé como a da sogra de Pedro, não é apenas a fé da própria pessoa, mas aqui nós temos, além disso, o Senhor Jesus mostrando a fé em ação através de um testemunho público. Aí chega o caso da filha do chefe. Nós sabemos pelos outros evangelhos que é Jairo. E é interessante que os outros evangelhos, a menina não estava morta ainda. Quando Jesus vai com Jairo à casa dele, no meio do caminho encontra-se com a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher estava 14 anos separada da família, ela tinha uma menstruação crônica. A mulher menstruada, segundo os costumes, não podia se aproximar do marido nem dos filhos. E ela estava separada. É interessante que Marcos, ao registrar isso, diz que ela tinha gastado tudo que tinha com os médicos, indo de mal a pior. Lucas é um pouco mais moderado, afinal de contas, Lucas era médico, né? Tem que dar um desconto. Mas, continuando. A mulher interrompe a caminhada do Senhor Jesus. E alguém vem e diz que ela morreu. Jesus vira-se para o pai dela e diz, não temas, crê somente. É interessante que no registro de Mateus, esse homem não passa por isso. No registro de Mateus, ele chega e diz, minha filha acabou de morrer, mas vem e ela viverá. Qual dos dois registros está certo? Não sei. Provavelmente o de Mateus, porque se Mateus vai ser chamado por esses dias aí, ele foi testemunha ocular. Marcos não foi testemunha ocular, ele escutou de Pedro, e Lucas escutou de outras pessoas. Mas vamos deixar de lado essa coisa, porque isso não altera. Não altera pelo seguinte, quem tinha fé era o pai, quem estava morto era a criança. A criança não tem fé por natureza. Se for um bebê, você pode dizer, não tem fé, não tem idade para ter fé. Mas o pior daqui é que não era apenas uma criança, era uma criança defunta. E defunto não possui fé. Ela dependia inteira e totalmente da fé do pai. E o pai procura o Senhor Jesus. Irmãos, a própria fé, o caso do leproso e o caso dos cegos, que vai aqui na frente, versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. Então a fé do beneficiado, a fé do patrão,
caso do centurião. A fé do pai, no caso de Jairo e sua filha. A fé daquela própria mulher que achava que se tocasse a veste do Senhor ficaria curada. E o pessoal costuma dizer que a fé é alguma coisa pessoal ou intransferível. Bem, se fosse assim, a aliança não seria conosco, com nossos filhos. Ela é transferível, sim. Ela é tão transferível que ela abençoa nossos filhos. Quando nós batizamos um bebê, nós estamos batizando não na fé do bebê, mas na fé dos pais. Tanto é que os pais precisam professar a fé primeiro. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, crê em... Tem que responder tudo aquilo, crê. Prometem educar essa criança assim, prometem trazê-la à igreja, fazer respeitar a igreja. Satisfeito, batiza-se a criança. Por que isso não é tão divulgado nas nossas igrejas? Irmãos, até 100 e poucos anos atrás, o normal era batizar todas as crianças. É depois dos movimentos pentecostais que foram influenciados pelos movimentos batistas e apareceu o tal do credo ao batismo. Tem que crer. Tem que crer, mas a fé dos pais também age em prol das crianças. Hoje, praticamente só a igreja presbiteriana e as luteranas e anglicanas é que batizam as crianças. Nenhuma outra mais.